Eu queria falar hoje sobre um evangelho puro. Evangelho puro. Parece, vamos assim dizer, não engraçado, mas não ser algo tão próximo da gente, irmãos. Mas nós vivemos uma realidade que nós somos facilmente envolvidos ou influenciados pelo meio que a gente vive. E a igreja brasileira, vamos falar a igreja ao qual nós estamos envolvidos. Eu não quero falar da igreja, desta igreja como um indivíduo, mas eu quero falar do sistema que nós estamos ligados como igreja, que fontes que eu e você nos alimentamos, né? Eu tenho certeza que você não está conectado somente com a igreja multiforme, mas estamos conectados com a igreja de Cristo na terra, amém? Então nós ouvimos o que está acontecendo, recebemos informação o tempo todo. Isso nos influencia, isso nos afeta, né? Para coisas boas e para coisas ruins. Mas nós podemos, irmãos, de uma maneira inconsciente, estarmos caminhando como igreja fora daquilo que o Senhor tem para nós. Como nós sabemos, nós somos influenciados pelo meio de muitas formas. Se nós caminhamos com pessoas que têm a mentalidade para frente, que elas são ousadas, nós acabamos sendo influenciados, nós perdemos o medo, nós tentamos mais. Assim, quando a gente está num lugar que você está envolvido com pessoas muito acanhadas, pessoas limitadas, talvez no seu entendimento, a tendência é que a gente também fica limitado àquele espaço, àquele entendimento. Então, mesmo que a gente queira romper, a gente não consegue porque a gente está limitado por esse pensamento coletivo, vamos assim dizer. E a igreja, e eu digo agora, não a igreja de Cristo, eu digo o sistema religioso, irmão, ele tem uma capacidade de ditar tendência. Eu não estou falando nem do mundo, não estou falando do governo, não estou falando do sistema do mundo, que também tem a influência do sistema religioso. Mas eu digo assim, é como a moda, por exemplo. Talvez os homens, não na sua maioria, mas eles talvez nós não tenhamos talvez tanta sensibilidade de assimilar essas coisas. Então, os homens têm a capacidade de usar uma camiseta de 10 anos atrás e está de boa, ela ainda é atual. Mas as mulheres são muito mais atualizadas e elas sabem o que está na moda ou não está na moda. É ou não é verdade? E quem dita quem está na moda não são elas, mas é alguém, um sistema, né, que vai determinar isso. E a igreja também. Então, às vezes, Deus ele está movendo, nós estamos vivendo coisas corretas na presença de Deus. Mas existe um sistema dizendo que é assim que tem que ser. E a nossa tendência é se adequar àquilo que está acontecendo, àquilo que está funcionando, àquilo que todo mundo está fazendo. A tendência é a gente fazer isso também, né? Nós vamos sendo movidos para isso. Então nós temos que ter cuidado, porque essas mudanças, essas novidades, muitas vezes elas são muito positivas e necessárias, mas às vezes pode nos afastar e nos tirar daquilo que o Senhor realmente tem para nós, amém? E eu recebi, muitas pessoas mandaram para mim videozinho, coisa assim, sobre aquela moça que canta lá o Evangelho dos Fariseus. Todo mundo viu isso aí, né? Ficou um negócio, uma conversa toda, né? Guardo minha opinião, eu acho que está certo, embora não é generalizado, né? Mas enfim, aquela palavra lá sobre o Evangelho dos Fariseus, né? Uma canção, não é uma ministração, não é uma pregação, é uma poesia que retrata uma realidade do sistema religioso. E o Evangelho dos Fariseus diz respeito a esse sistema que ele funciona para se manter. É mais ou menos isso, né? Que ele funciona para ele mesmo, para se manter, para se sustentar. É o que nós vivemos hoje, irmãos. A gente entra nas redes sociais e você vê assim, estou falando da minha categoria pastores, é todo mundo tentando mostrar que é melhor, que está fazendo, que pode, que está tudo certo, tirando fotos de ângulos que mostram que tem o maior número de pessoas possíveis, mas não estão demonstrando ali as crises nos relacionamentos, não estão demonstrando ali as suas depressões, as suas frustrações. A gente sempre quer mostrar o melhor e muitas vezes motivar pessoas por coisas que não são de verdade. Mas enfim, mas o que me chama a atenção, esse sistema religioso, esse Evangelho dos Fariseus, ele não é novo.
ele é algo que sempre existiu. E eu estou lendo um livro que tem me consumido. Ele não é um livro que diz respeito exatamente à Bíblia, mas ele conta a história dos judeus. Ele tem conta a história dos judeus, desde Adão, desde a criação, e vai por todo o período histórico, que vai além da Bíblia. É um livro histórico, na verdade. E eu tenho visto como que o sistema, ele é cruel. E quando Jesus chega, irmão, quando ele, no período que Jesus vem à terra, ele vem ali para combater isso, ele vem para trazer o reino de Deus para a terra, amém? Então, nós temos esse evangelho dos fariseus, que é um sistema religioso que funciona para se manter. E por que eu citei essa moça, essa música? Porque de um lado você vê pessoas se doendo, porque isso não se encaixa a elas, que são igrejas, por exemplo, pastores sérios, que eles não vivem por conta dos recursos, que eles se esforçam, que eles trabalham para não se corromper, né? Então esse não é igreja, porque não é a realidade dele. Então você vê essas pessoas, e tem umas outras pessoas que não têm compromisso com a igreja, pessoas que já se machucaram com a igreja, com o sistema, que eles é isso mesmo, são tudo hipócritas, tá vendo? Todo mundo, e todas as igrejas, e todos os pastores, todos os crentes são desse jeito. Então cada um se alimenta daquilo que ele quer, daquilo que lhe cabe. Mas quando surge o evangelho dos fariseus, surge também o evangelho dos samaritanos, que eu quero compartilhar. O que é o evangelho dos samaritanos, irmãos? É uma consequência, um efeito colateral. Por não conseguirem se adequar ou se subordinar ao sistema religioso, eles acabam criando um sistema à parte. E o que Jesus tem a ver com isso? Jesus, ele não criou o evangelho dos fariseus, ele não criou o evangelho dos samaritanos. Jesus veio para implantar o reino de Deus na terra. Então, entre um e outro, querido, nós devemos olhar para Jesus e entender o que ele fez, como que ele estabeleceu a igreja, e permanecermos nele, amém? Mesmo que por isso nós venhamos ser chamados por uns de fariseus e por outros samaritanos, mas nós estamos em Cristo. E eu quero pedir a paciência, não quero prolongar, mas para a gente entrar nessa ideia, entender o evangelho puro. Qual que é o evangelho de Jesus, o evangelho de verdade que nós devemos permanecer. E eu quero usar a história de Samaria. Não vou contar toda a história dessa cidade, desse povo. E Deus, a Bíblia, ela conta a história de indivíduos, e às vezes ele conta a história de nações como se fossem indivíduos, ou conta a história de cidades como se fossem indivíduos. Então você vai ver que Deus, ele vai tratar Israel como se fosse uma pessoa, vai tratar Sodoma e Gomorra, vai tratar cidades, o pecado dessas cidades, como se fosse do indivíduo. E eu queria que quando a gente olhasse para os judeus, a gente nos enxergasse ali, como que a gente pode aprender com essa palavra. E quando a gente olhasse para os samaritanos, como a gente pode entender e trazer isso para a nossa vida também. E nós, até onde nós sabemos, quando nós estudamos ali o Novo Testamento, existia uma repulsa entre os judeus e os samaritanos, existia uma rixa entre eles, existia ali um conflito. E Jesus, ele veio trabalhar isso. Jesus, ele traz uma palavra. Quando ele vai ministrar para os judeus, ele vai falar do bom samaritano. E para um judeu não existe bom samaritano. Ele vai falar daqueles leprosos que voltaram para agradecer, e justamente voltou quem era samaritano. Então Jesus, ele vem trazer um contraponto àquilo que o sistema, aquilo que as duas partes estão brigando. E nós vamos começar por aí. Como é que começou esse conflito, né? Como que isso se resolve? E como a gente pode aprender isso hoje? O que isso tem a ver com a gente hoje, amém? Não é a aula de história, a gente não está aqui para contar história, mas a gente está aqui para aprender e receber do Senhor essa noite, amém? A Samaria, ela ficava no meio do caminho, geralmente para onde os judeus iam, entre a Galileia e Jerusalém. Então ela ficava no meio, era um lugar de trânsito constante dos judeus. E eles evitavam esse lugar, porque eles entendiam que era um lugar amaldiçoado, um lugar que não era correto.
E vamos à palavra lá em João no capítulo 4, versículo 9. Ali naquele encontro de Jesus com a samaritana, já relata que havia esse conflito entre eles. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Aqui Jesus já estava ali conversando com a mulher samaritana, e ela perguntou para Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Entre parênteses, aqui não é uma palavra da mulher samaritana, mas isso aqui é uma explicação sobre essa pergunta dela. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Olha que interessante. Jesus está ali, se revelando o Salvador, o Messias. Mas aquela mulher tem dificuldade de receber a Jesus por conta de um conflito religioso. Olha que interessante. Muitos de nós temos dificuldade de receber a Cristo ou a vontade de Jesus para nós por conta de conflitos que nós já tivemos com religião, por conflitos que nós já tivemos com liderança, por conflitos que nós já tivemos com escândalos, por falhas humanas, por falhas e tudo mais. E Jesus está ali. E eu quero dizer isso para você. Hoje, Jesus está aqui se manifestando a nós através da sua palavra. Amém? Não rejeite o que Ele quer trazer para você por conta das impressões que nós temos da religião. Seja ela um sistema fariseu, seja ela um sistema samaritano, que você vai entender qual seja. Mas eu quero dizer, Jesus estava ali diante dela. E ela estava ali buscando água. E Ele estava ali para suprir a sede dela. Ele tinha tudo o que ela precisava, mas uma mentalidade provocada ali por conta de um sistema corrompido fez com que ela resistisse àquilo que o Senhor queria fazer. Você já ficou resistente a alguém, a alguma coisa, a alguma palavra por conta disso? Eu não estou falando de que, porque você é infantil, porque você é isso, não. Às vezes sim, você sofreu, às vezes você foi injustiçado, você viu realmente a falha, você viu realmente o erro, você viu a mentira. Aí a gente então agora fica sempre pé atrás. Isso acontece com todos nós. Como é que começou isso então? Aqui eu quero entrar com você. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24. Como é que começou essa história? Por que os judeus... Essa história começa muito antes disso, ainda lá na divisão dos reinos, mas eu quero já ir direto ao ponto. O povo foi cativo, né? O povo de Deus foi levado cativo, e chega o momento de voltar para a terra deles. Uma turma, vamos assim dizer, eles não se corromperam, eles permaneceram fiéis, eles não se dobraram às outras religiões, não adoraram os outros ídolos, mas esse povo, os samaritanos em específico, eles deixaram se corromper. Vamos lá, 2 Reis capítulo 17, versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avá, de Amate e de Sefarfaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, para mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que depostaste e fizeram morar na cidade da Samaria não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Gente, presta atenção. Babilônia, que é um povo idólatra, que é um povo pagão, enviou de volta, liberou o povo. Mas eles pegaram esse povo, que não era o povo que conhecia a palavra, e colocou para habitar em Samaria. Diz que Deus enviou leões, e esses leões começaram a matar as pessoas. E eles entenderam que as pessoas que moravam ali não sabiam, não conheciam a palavra. Lembra de
Uzá, que quando tocou a arca, ele morreu fulminado? Vocês lembram disso? Por que isso aconteceu? Porque ele não sabia como que se manuseava a arca. Então Davi foi lá, buscou entendimento e descobriu na palavra a maneira como que deveria conduzir a arca. Então eles voltaram todo aquele ritual e então Deus abençoou o trajeto. Da mesma maneira, eles começaram a viver de qualquer forma. E ali Deus começou a castigar, e diz o texto que foi trazendo leões. Aí eles avisaram o rei dizendo: olha, o povo aqui não sabe como se comportar. A gente precisa voltar à origem, a viver como se vivia nas regras de Deus. Versículo 27, vai lá comigo. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. 29. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cutá fizeram Nergal, e os de Amate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os sefarvitas queimaram seus filhos em sacrifícios, e Adremeleque e Anameleque, deuses de Farfaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde havia sido trazido. Você entendeu a seriedade disso? Primeiro, um homem sem entendimento, sem conhecer Deus, colocou o povo para viver numa terra que era Deus que tinha dado ao povo. Deus começou a castigar, ele falou assim: não, eles precisam aprender a adorar o Senhor. Ele não era crente, querido, mas ele pegou um sacerdote e falou assim: vai lá e ensina eles a viver a palavra, a viver a regra, a lei, os mandamentos. O sacerdote foi e ensinou, restaurou os altares e fez tudo como deveria fazer. Mas diz a palavra que eles não só adoravam o Senhor, mas que cada um adorava um Deus que eles mesmos trouxeram da sua cultura. Ou seja, como que funcionaria isso hoje? Nós queremos viver num lugar de bênção, no lugar que Deus deu para nós. Nós queremos viver as promessas, nós queremos viver a vontade de Deus. Só que a gente começa a viver de qualquer forma, e aí Deus começa a castigar. Aí abre o entendimento: nós precisamos não fazer do nosso jeito, mas nós precisamos fazer segundo o quê? A palavra de Deus. Então nós começamos a aprender a palavra de Deus. Não matarás, não roubarás, não farás isso, não farás aquilo outro. Só que existe um problema aqui. Enquanto eles estão fazendo isso em Samaria, em Jerusalém existe também um lugar de adoração. E quando eles se estabelecem, toda vez que eles estabelecem, o templo foi destruído algumas vezes, e toda vez que o templo ele era restaurado, eles faziam tudo conforme a palavra. Eles eram zelosos, judeus. Só que os samaritanos, eles não podiam adorar no templo em Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham misturado as suas raças. Eles casaram com mulheres de outras religiões. Eles trouxeram essas... É como Salomão. Salomão casou com muitas mulheres. E cada mulher dessa trouxe um ídolo para dentro da cidade. Isso gerou um problema danado. Então os samaritanos, eles queriam estar no templo, só que eles queriam manter as práticas que eles viviam antigamente. E aí o povo judeu que era zeloso falou assim: aqui não pode. Aqui tem que ser assim, desse jeito. E aí a gente pode até exagerar dizendo que eles eram aquele povo fariseu, aquele povo religioso, de um sistema fechado. E aí os samaritanos, como eles não estavam dispostos a se adequar àquele sistema, eles falaram: então nós vamos fazer o nosso próprio templo, nós vamos adorar do jeito que a gente quiser, e nós vamos viver a palavra junto com isso. Querido, se a gente for pensar, é a realidade de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas sinceras de coração,
que querem ter experiência com Deus, que querem ser salvas, que querem viver o Evangelho. Por outro lado, elas não querem abandonar as práticas antigas, as práticas pecaminosas. Aí elas fazem uma conexão entre o Evangelho verdadeiro e aquelas práticas pecaminosas. Por isso a contaminação em Samaria. E por isso os judeus julgavam que os samaritanos eram um povo contaminado, era um povo impuro. Então eles resistem. Acontece muito. Às vezes eu recebo mensagem assim, por conta das redes sociais, das transmissões. Uma vez eu recebi uma mensagem assim: "Você é o pastor da igreja Multiforme?" Eu falei: "Sou." "A igreja, ela recebe qualquer pessoa?" Aí o que a pessoa está querendo dizer com isso? Eu falo assim: todos são bem-vindos. Qualquer pessoa, ela é bem-vinda. Mas a permanência dela vai depender se ela quer viver o Evangelho. Então, por quê? A pessoa ela tinha uma maneira de viver, que ela estava procurando uma igreja que adequasse a maneira que ela vive. Ela não estava disposta a ser confrontada no seu pecado, então ela buscava um ministério que recebesse as pessoas de qualquer maneira. E o problema não é receber de qualquer maneira, você concorda comigo? Mas é quando a pessoa não está disposta a assimilar que aquela palavra vai confrontar a vida dela. E muitas pessoas, muitos de nós nos sentimos desconfortáveis por conta do confronto. É normal, é natural. Mas, querido, precisamos entender essa palavra, se ela tem a ver conosco, amém? Então, essa é a questão. Está ali um povo, eles estão misturados, eles levantaram ídolos, eles estão adorando no altar do Senhor aquilo que não é o Senhor. Você acha que é muito distante de nós isso? Você acha que é muito difícil nós estamos adorando no altar algo que não seja o Senhor, mas podemos estar adorando a nós mesmos? Podemos estar glorificando as nossas conquistas, estamos glorificando aquilo que Deus está fazendo, mas através de nós. Não é difícil. Não é difícil no ministério e não é difícil dentro da nossa casa, não é difícil dentro do nosso coração. A gente achar por algum momento que nós somos alguma coisa e Deus, Ele é participante daquilo que nós estamos fazendo. Então, é uma fé contaminada. E olha só, como eles não eram aceitos no templo em Jerusalém, eles edificaram um templo para eles mesmos no monte lá em Samaria, chamado Gerizim. Por exemplo, eu vou dizer para você, irmão, hoje tem igreja para todo tipo de gente, né? Não é verdade? Isso é bom e isso é ruim. Tem igreja preta, tem igreja tradicional, tem igreja pentecostal, tem igreja de todo tipo, desde que prega o Evangelho, desde que ela viva a palavra na sua inteireza, eu não vejo problema. Mas às vezes, querido, eu não encontrando, como algumas pessoas fizeram, uma igreja que abraçasse a minha ideologia, então eu vou fazer uma igreja que ignora isso e prega todo o restante, mas não me confronta naquilo que é o meu pecado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, tem igreja que você vai, que lá, não, aqui a gente bebe, a gente fuma, aqui não tem problema, a gente prega o Evangelho. E é a mesma Bíblia que a gente usa, é o mesmo Evangelho que a gente usa. Mas, não entrando no mérito, mas se adequou a algo que ele não está disposto a renunciar por amor aos irmãos, para não gerar um escândalo. Então tudo bem, mas nós pregamos o Evangelho. E quando a gente vai olhar para a palavra, o Evangelho, viver o Evangelho é uma vida de renúncia. É uma vida de luta, todos os dias. Então, leia comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Jesus aqui está conversando com a mulher samaritana. E ela questiona sobre esse lugar de adoração. Evangelho de João 4, 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher,
Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo no que ele ia dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos o quê? De homens. A mulher questionava: é neste templo, no Monte Gerizim, ou é no templo lá em Jerusalém que a gente deve adorar? E Jesus fala: olha, em nenhum lugar, porque Deus é espírito. E o interessante é que ele fala assim: Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Olha só, eles procuravam onde eles deviam adorar. Na verdade, é Deus que procura os adoradores. Na verdade, irmão, não é nós que devemos procurar onde adorar, mas é Deus que procura quem são os verdadeiros adoradores. Porque lugar para adorar tem um monte. Agora, verdadeiros adoradores, Deus tem que procurar. Tudo aquilo que Deus procura, irmão, porque está escasso. Ele fala para o profeta que ele procurou alguém para se colocar na brecha, ele não encontrou ninguém. Porque é difícil encontrar alguém que se coloque na brecha. Agora, o Senhor ele está procurando adoradores. A nossa preocupação não é se é neste lugar ou se é naquele. Mas às vezes, irmão, nós podemos estar adorando no templo mais lindo, com telão de LED, com louvores, olha, uma unção tremenda, um som maravilhoso, ar-condicionado, tudo lindo e maravilhoso, que não tem problema nenhum. Eu acho que toda igreja deveria ter isso, não é verdade? Seria maravilhoso. Então o problema não é a estrutura, mas a questão é a gente achar que a gente, por estar num lugar que tudo funciona, que realmente a gente está ali adorando ao Senhor. Que agora nós podemos estar num lugar, irmão, que nem é igreja. Nós podemos estar passando um momento mais difícil da nossa vida, no leito de hospital, você passando uma crise na sua vida, e ali o Senhor encontrar na sua vida a adoração verdadeira. E eu arrisco dizer que talvez as melhores adorações, se eu pudesse classificar, que tem subido no coração de Deus, talvez nem venham dos nossos altares. Por exemplo, vem das crianças. Às vezes a gente está aqui, ó, adorando, buscando a nossa melhor performance, e as crianças, todas desengonçadas, que estão aprendendo, já estão muito melhores, né? Você vê que lindeza que elas estão. Na sua simplicidade, a adoração delas, irmão, é muito mais poderosa do que a nossa aqui. E eu tenho olhado, esses dias eu estava vendo, eu tenho me perguntado sobre crianças, por exemplo, autistas, são crianças, adultos, né? Não são só crianças, mas que pessoas inocentes, verdadeiras e sinceras. E eu imagino que dali, quando Deus olha para pessoas assim, ele fala assim, dali vem a verdadeira adoração. Então às vezes a gente está tão preocupado com performance, está tão preocupado com estrutura, e o Senhor ele não está procurando o templo, ele está procurando verdadeiros adoradores. E nesse processo de ficar procurando o templo, se esqueceram de Deus. E Jesus estava diante daquela mulher, e ela não percebia que ele era o Messias. Outra coisa que os samaritanos fizeram, por eles não se adequarem, não serem aceitos no templo de Jerusalém, eles fizeram para eles templos do jeito que eles queriam. E nós formatamos, irmão, do jeito que a gente quer. A gente não quer se adequar à palavra, a gente quer que a palavra se adeque a gente. E aí, olha só, 2 Reis, capítulo 17, versículo 36. 2 Reis, capítulo 17, versículo 36. O que mais o povo samaritano fez
que desagradou o Senhor e fez com que os judeus ali não quisessem caminhar com eles. 2 Reis 17:36. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e braço forte, é a quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhes oferecerão sacrifício. Vocês sempre tomarão cuidado de obedecer aos decretos e às ordenanças, às leis e os mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem a outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com você e não adorem a outros deuses. Antes adorem o Senhor, o seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Versículo 40. Contudo, eles não deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Olha só que interessante. Eles eram idólatras. O Senhor os resgatou eles do Egito, os trouxe para um novo tempo, um novo lugar, e falou assim, e deu leis. Deus instruiu eles o que eles deveriam fazer, e o principal dos mandamentos é o quê? Não adorará outro Deus, mas apenas quem? O Senhor. Mas diz que eles, irmão, não abandonaram as velhas práticas. Isso tem a ver comigo, com você? Tem a ver comigo, com você, que o Senhor nos resgatou do lugar de pecado, o Senhor nos tirou do lugar de mentira, o Senhor nos tirou do lugar de dependência, o Senhor nos tirou de um lugar terrível, e Ele nos instruiu na sua palavra, dizendo como que a gente deveria viver, como a gente deveria obedecer, como que a gente devia nos comportar, mas nós mantemos ainda as mesmas práticas. Será que nós estamos mais próximos de um evangelho de fariseu, que faz campanha para nós mesmos, ou para o evangelho de samaritano? Apesar de reconhecer Ele como o Senhor, nos prostrarmos diante dele, nós não abandonamos o pecado. Então, vamos ver como é que Jesus ele traz luz sobre essa situação. E qual que é a questão? O que eles faziam? Os samaritanos, eles faziam alianças com outros povos. Eles casavam com mulheres de outras religiões. E ali se misturavam e traziam os seus deuses. Ia se misturando para agradar, para fazer aliança, para se envolver, para ter amizade com todo mundo que estava à sua volta. Mas a gente tem que entender que quando a gente escolhe caminhar com Cristo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. É ou não é verdade? Às vezes, por conta de uma postura sua em relação àquilo que Deus está te falando, você vai magoar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, por conta do evangelho que você está vivendo. E Paulo diz aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10, quando ele é questionado, Paulo ele é questionado a liderança dele o tempo todo, porque ele não andou com Jesus. Quem é que fez você apóstolo? Como assim? Quem é você para dizer isso? O tempo todo ele era questionado, mas ele estava fazendo aquilo que Jesus direcionou. Capítulo versículo 10, ele fala: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Os samaritanos, para ter amizade com seus vizinhos, com os povos que viviam ao seu redor, eles sempre faziam aliança. Isso durante toda a história. Eles faziam acordos, mas o Senhor queria fidelidade e comprometimento. Viver o evangelho puro, gente, traz aborrecimento. Não tem a ver com ser perfeito. Tem a ver em buscar viver a palavra em sua totalidade. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente tropece, mas a gente está tropeçando na direção certa. Amém? Você está indo na direção certa. E ali o Senhor nos capacita, a gente levanta e a gente segue. Quem já ouviu falar de Sanbalate? Que era opositor de Neemias, que ele veio reconstruir os muros. Ele era samaritano. Olha o que diz aqui em Neemias capítulo 13, versículo 26. E eu quero concluir como que esse conflito é resolvido. Como que a gente pode, irmão, nem ter a tendência para o evangelho fariseu e nem uma tendência para o evangelho samaritano, para a gente viver um evangelho puro. Neemias 13, 26 diz assim:
Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Olha, isso aqui é muito sério. Está falando que Salomão, quem fez Salomão rei foi o Senhor. Quem deu sabedoria, inteligência e prosperidade para Salomão? O Senhor. Mas aqui está dizendo que mesmo assim, ele se corrompeu por conta das mulheres que ele adquiriu dos outros povos. Versículo 27. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita, e eu o expulsei para longe de mim. Olha só que interessante. Aqui a gente não está falando uma questão de julgo desigual apenas, mas é quando a gente começa a fazer aliança, irmãos, com coisas que vão trazer idolatria, vão trazer algum malefício para dentro da nossa casa. Eu vou dizer uma coisa: você crê que Deus é que abre porta de emprego para você? Sim ou não? Sim. Você crê que Deus que te dá saúde para você trabalhar? Sim, que o Senhor te favorece, Ele abre portas. E você crê então que a renda da sua casa é bênção do Senhor, Ele que nos permitiu alcançar? Tanto é que como a gente é crente, a gente devolve 10% porque é do Senhor? Sim. E por que então eu faço uso desses recursos para trazer para minha casa maldição? Porque eu compro coisas que trazem malefício para minha casa, para minha família, má influência para minha família? Porque eu uso esse recurso que Deus me deu e que Ele me abençoou para me perder os meus filhos, para eu trazer desgraça para minha casa. É algo parecido. Eles se casavam com mulheres estrangeiras e eles não tinham controle e domínio sobre essas mulheres. E essas mulheres vinham e estabeleciam seus altares dentro da casa deles. Querido, aquilo que você permite entrar dentro da sua casa, pode estabelecer altares dentro da sua casa. Cuidado com os altares que tem dentro da sua casa. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que os seus filhos assistem. Cuidado com o que você come. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Você tem controle sobre a tua vida, mas não dos altares que as pessoas estabelecem dentro da sua casa. Agora é o seguinte: não, mas eu que mando aqui. Se alguém entrou, se alguma coisa entrou, é porque você autorizou que entrasse. Então essas mulheres que casavam com esses homens, eles eram de consentimento, eram alianças. Então devemos ter cuidado. Tão perigoso quanto ser hiper mega religioso. Ah, não pode fazer isso, não pode. Irmãos, os judeus nesse período entre Malaquias e a vinda de Jesus, 400 anos, se você vai ouvir a história ali, eles entravam em batalhas, eles entravam em guerra, mas quando era sábado, eles não lutavam, porque era dia de descanso, eles não podiam lutar. Então eles perdiam milhares e milhares de soldados, porque eles não podiam lutar. No 7º ano, que era o ano que eles não plantavam, porque a terra tinha que descansar, que eles deveriam viver daquilo que eles haviam estocado, e era tempo de guerra, milhares e milhares de pessoas morriam, porque não tinha como eles sustentar soldados, eles sustentar a população, porque eles eram tão criteriosos na lei, que eles cumpriam ela de maneira assim, à risca, eram extremamente religiosos. Lembra quando Jesus permite que os seus discípulos comam ali, colham no sábado? Jesus curava no sábado, aí os fariseus diziam assim: você está maluco, não pode fazer isso no sábado. E aí Jesus, com toda aquela sabedoria, ele falava assim: mas o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Não é assim? Então a gente pode ser extremamente religioso, mas como a gente pode ser extremamente leviano quanto às coisas do Senhor. Mas o Senhor quer o evangelho puro para nós como igreja, amém? E fazer acordos, querido, é a mesma coisa do que negar a fé. É a mesma coisa de você chegar para sua esposa e falar para ela assim: eu te amo, mas eu estou saindo com outra pessoa.
É a mesma coisa quando eu me ajoelho no altar do Senhor e falo que amo a Ele e vou me prostituir. Você, esposa, aceitaria isso? Seu marido chegar a falar para você: eu te amo, mas eu estou saindo com outra pessoa, estou me divertindo. Como é que nós podemos chegar diante do Senhor e dizer que nós o amamos, mas ignoramos a sua palavra? Dizer que nós amamos, mas nós mentimos. Dizer que nós amamos, mas nós roubamos. Dizer que nós amamos, mas nós... É sério. Outra coisa que os fariseus, que os samaritanos faziam, eles estavam lá, sossegados, não era um povo de muita batalha. Aí vinham os inimigos contra Israel. Aí chegavam lá os inimigos contra Israel, e aí eles cercavam Israel, Jerusalém, e falavam assim: olha, se vocês não fizerem um acordo com a gente, nós vamos destruir. Aí vinha aquele rei lá, ou sacerdote ali de Jerusalém, e falava assim: vamos fazer um acordo. Aí eles trocavam presentes, ficavam amigos. Por exemplo, Roma tinha um acordo com Israel. Roma é o império que dominava sobre Israel, mas eles viviam pacificamente. Aí os samaritanos, vendo isso, falavam assim, quando agora vinha um inimigo sobre eles iam avançando. Aí eles falam: não, nós somos judeus também. O acordo que vocês fizeram com ele, nós vamos fazer também. Nós vamos ser seus amigos. Beleza. Mas quando o inimigo vinha sobre Jerusalém, e Jerusalém não fazia acordo, e eles iam para destruir Jerusalém, e eles pegavam raiva dos judeus. Quando eles chegavam os samaritanos, eles falavam assim: nós não somos judeus não. Não temos nada a ver com aquele povo lá. Se eles não fizeram acordo com vocês, não tem nada a ver. Nós somos outra descendência, nós somos outro povo. E isso, irmão, tem a ver comigo e com você. Que quando a gente é exposto a alguma coisa que pode fazer com que a gente perca algo, a gente nega o nosso compromisso que a gente tem com Cristo ou não. Porque a gente é fiel a Deus até que a gente permanece firme, até que a gente começa a ter prejuízo. Aí a gente começa a negar a fé. A gente começa a reter aquilo que é do Senhor. A gente começa a abrir mão dos nossos princípios por conta da nossa popularidade. Porque na escola eu não quero ser tido como careta, não quero ser tido como crente. Não, eu quero ser descolado, eu quero ter amigos. Agora, se eu for crente, se eu for muito correto, se eu for viver isso aqui de verdade, tem gente que fala assim: ah, mas se eu for ter que viver isso aqui de verdade, a gente não vive. Vive. É ou não é? Então, não negocie. Para viver o evangelho puro, precisamos ser firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Caminhando para o fim, então concluímos aqui que esse evangelho samaritano é um evangelho de concessão, é um evangelho de adequação, é um evangelho de interesse para que possa viver bem. O evangelho dos fariseus é um evangelho de autossustentação, de afirmação, de orgulho, de poder. Os dois são perigosos. E Jesus Cristo confronta os dois. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 12, Mateus 21, 12, é aquela passagem que Jesus ele entra no templo de Jerusalém. E as pessoas estão comercializando os animais de sacrifício. E ele vira a mesa. E o que ele diz? A minha casa, ou melhor, vamos dizer aqui versículo 12, Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Eu não quero comparar essa situação hoje em dia, para não correr o risco de ser injusto e falar contra a igreja do Senhor, amém? Mas eu acho complicado, irmãos, porque aqui o que acontecia? As pessoas elas deviam criar os animais, e no dia do sacrifício elas tinham que levar esses animais que elas criaram, animais bem cuidados, de qualidade. E quanto mais ela gerava afeição com aquele animal, mais difícil era entregar. Imagina hoje se o sacrifício que você fosse apresentar ao Senhor fosse o seu animal de estimação.
Era mais ou menos isso. As pessoas criavam aquela ovelha dentro da casa delas. Então imagina hoje. Patrícia não ia ter problema não, né? Tem um terrívelzinho lá, né? Mas se a gente fosse oferecer os nossos bichinhos de estimação, seria difícil. E era esse sentimento que Deus queria que eles tivessem. Só que eles não tinham compromisso com o seu sacrifício. Eles levavam dinheiro, ia para o culto, chegavam no culto, lá na porta, estavam vendendo vários animais. Vó, dá aquele ali. E ele comprava o animal para levar para o sacrifício. Não tinha comprometimento com o seu sacrifício. Então virou um comércio, um negócio. Eles vendiam isso lá. E aí então vem Jesus e fala: vocês estão fazendo isso aqui no lugar de negócio. Esse é o evangelho de fariseus, de negócio. Tudo tem preço, querido. Olha, como a gente gostaria de fazer eventos aqui nesse lugar. Como a gente gostaria de chamar pessoas. Só que todos os irmãos só têm exigências, e eu não culpo. É ou não é verdade? Quem aqui trabalha, conhece um pouquinho de música, se você vai chamar uma banda, eles mandam um mapa de palco. Precisa ter isso, e isso, é o mínimo. Você tem que pagar a passagem aérea, você tem que pagar o hotel, e a passagem aérea, assim, depende de onde tiver. Porque se tiver em São Paulo, você paga de São Paulo para Campinas. Mas se tiver em Manaus, é de Manaus para Campinas. Tudo isso custa? Como é que a gente faz para manter isso? Repassa para a igreja. Então você vai num culto oficial da igreja e você vai pagar 100, 200 reais para assistir alguém. Está errado? Não quero entrar no mérito da questão. Se não for assim, a gente não faz. Por isso nós não fazemos. Cada um no seu cada um. Então Jesus, ele viu que havia comércio lá. E ele é contra isso. Amém? Só que também ele confronta o sistema samaritano. Vamos lá para a gente encerrar. João capítulo 4, versículo 13. Jesus, ele vai mudar o entendimento daquela mulher. João 4,13, aqui voltamos à mulher samaritana. Ele diz: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber de água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida. Está dizendo para a samaritana o seguinte: o sistema samaritano, a pessoa ela quer se sentir incluída, ele quer se sentir bem. Então ele está num lugar onde ele quer se sentir bem. Evangelho não tem a ver com se sentir bem. Evangelho tem a ver com obedecer a palavra. E obedecer a palavra às vezes vai deixar a gente desconfortável. Aí Jesus está dizendo para a samaritana: se você beber dessa água do poço que você está buscando, você vai sentir sede de novo. Porque se eu estou aqui só por conta de uma carência, e aqui ninguém supra minha carência, eu vou para um outro lugar. E por algum momento a minha carência vai ser suprida. Só que vai surgir outra carência, eu vou ter outra necessidade. E aí eu vou ficar indo atrás de suprir aquilo, até eu entender que eu estou bem. Mas Jesus está dizendo: mas se você beber de mim, nunca mais você terá sede. Porque não é um sistema que nos alimenta. Não é um ministério que nos alimenta. Não é uma posição no altar que nos alimenta. O que nos alimenta é Jesus Cristo. A convicção de quem nós somos nele. Não é, querido, pelo fato de você ficar enfermo que alguma coisa está errado. Não é o fato de você não conseguir emprego, de você não conseguir viver algo que você achava que deveria viver, que Deus te abandonou. Porque não são essas coisas que tem que suprir o que a gente deseja. Mas é Cristo que nos supre em todas as coisas. Ele nos ensina que nós devemos estar contente em toda e qualquer situação. Agora, quando nós ficamos presos nesse ciclo, seja ele religioso, seja ele samaritano, a gente não gera fruto. Você vai perceber o seguinte: quem é religioso
não gera fruto. E quem só está buscando o seu interesse, evangelho samaritano, não gera fruto. O fruto que se tinha dos fariseus era suas próprias descendências, aquilo mesmo que eles geravam. E os frutos que tinha dos samaritanos era aquilo que eles geravam e as alianças que eles faziam com o mundo. Mas a partir do momento que aquela mulher entendeu que não era nem no Monte Samaria, nem no Monte Israel, mas era em Jesus, ela passou a gerar frutos. Ela saiu dali, ela já foi contar para todo mundo, e diz que já veio um monte de pessoas procurar Jesus, dizendo: nós viemos porque ouvimos o que a mulher nos contou, nós vimos a obra que você fez na vida dele. Você pode perceber, irmão, quem é religioso, quem vive o evangelho de fariseu, não ganha ninguém, não ganha, não multiplica, influencia, mas não multiplica. Samaritano é a mesma coisa, sempre está buscando benefício. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aí eu quero fazer um voto para me ganhar um negócio. Eu quero estar ali para me gerar alguma coisa. Eu quero favor, eu quero estar bem. Mas não ganha ninguém. Quem é que ganha? Quem entende que Jesus Cristo é a fonte. Quem entende que Jesus Cristo é aquele que é tudo em nós. Tanto é. Vai comigo agora em Atos capítulo 8, versículo 14. Como Jesus resolve isso? Ele começou com uma mulher que vivia no sistema samaritano. E ela começou um movimento. E diz assim, Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado o quê? A palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O que Samaria aceitou? Gerações e gerações eles negavam viver a palavra. Mas através de Jesus, que pregou para uma mulher, que largou aquele poço, o de Jacó, e foi anunciar a Jesus Cristo, diz que eles aceitaram o evangelho. E na sequência desse versículo de Atos, diz que eles chegando lá, oraram por eles e perguntaram sobre o batismo, e eles tinham recebido apenas o batismo ali, só tinham ouvido falar de Jesus, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E ali diz que eles oram por eles e eles são cheios do Espírito. Irmãos, eu e você precisamos nos desvencilhar do sistema religioso, do evangelho dos fariseus. Nós precisamos fugir da tentação do evangelho dos samaritanos, e nós precisamos focar no evangelho de Jesus Cristo. Quando nós nos envolvemos com o evangelho dos samaritanos, nós somos cheios de nós mesmos. Quando nós nos envolvemos, irmãos, com o evangelho dos fariseus, nós somos cheios do mundo. Mas quando nós nos envolvemos com o evangelho de Jesus Cristo, nós somos cheios do Espírito de Deus. Quem é cheio do Espírito de Deus não mente. Quem é cheio do Espírito de Deus não rouba. Quem é cheio do Espírito de Deus não fornica. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não prostitui. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos abandonar o sistema religioso, querido. Nós não precisamos de um formato específico para a gente adorar a Deus. A gente precisa ter um coração para a gente adorar a Deus. A gente não precisa ter tudo funcionando na nossa vida para a gente agradecer a Deus. Nós temos consciência de que Ele é o que faz tudo por nós, e nós somos gratos a Ele todo o tempo, amém? Por isso eu quero te convidar essa noite. E eu não estou dizendo da igreja especificamente, igreja multiforme, mas nós como igreja vamos responder a isso que está acontecendo ao nosso redor. Se você sair um pouquinho da nossa bolha e olhar para a igreja, eu digo não a igreja de Cristo, a igreja sistema, a gente vai ver isso. Quem é aquele que tem um nome, aquele que é conhecido, aquele que faz isso, aquele que é mais que o outro, aquele que quer dizer para os outros como é que fazem. É o sonho de todo mundo, irmão. Aqui eu vou falar assim, de todo líder, é ele obter algum tipo de sucesso, ele transformar aquilo num método, num curso, para dizer para os outros como é que faz para ser bem sucedido com ele, como ele. É um sistema corrompido.
E esse sistema corrompido gera pessoas indignadas. Pessoas que querem adorar a Deus, mas não debaixo desse sistema. Aí eles criam para si os seus próprios templos, eles fazem suas próprias alianças, eles adequam o evangelho segundo a sua vontade. Está errado. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que Ele nos apresentou o evangelho puro. E por isso nós estamos aqui nessa noite, para sermos purificados, para sermos restaurados, para sermos lavados, para sermos santificados. Por isso que essa mesa, nela, contém tudo que eu e você precisamos para sermos saciados e completos. Tudo que você precisa hoje, para ser pleno, está aqui. Tudo que você deseja hoje, que não está aqui, que não cabe nesse lugar, não é tão importante quanto o que você está recebendo hoje. A palavra, o pão e o vinho. É tudo que nós precisamos para viver a plenitude de Deus. Amém? Então, que nós possamos cuidar em relação a isso. Cuidado. Eu tenho olhado para isso. Eu tenho procurado olhar de longe. Às vezes você sai um pouquinho. Eu estou num tempo de reflexão. Que eu saio e tento ouvir. E antes de... E eu não fico procurando... A gente vive num período, querido. Isso é comum, né? A gente falava isso só das crianças. Às vezes a gente vê as crianças assistindo... crianças brincarem. Normal, não é isso? Aí tem a criança... Aí tem um adolescente... que ele assiste... pessoas... jogando. Já viu isso? Eles têm um jogo, mas ele assiste as outras pessoas. Isso é muito antigo. Os adultos faziam isso há muito mais tempo, porque a gente vivia assistindo novela. Qual a diferença? A gente ficava hipnotizado assistindo pessoas vivendo, não é? Vivendo aquilo que a gente queria viver. Aí a gente olha para os nossos filhos, quando vem a ideia de presente, é tudo presente caro, você fala: ah, mas você fica assistindo essas coisas que não faz parte da tua realidade. Não é assim? Aí a gente fica para os nossos filhos: ah, mas você fica assistindo, você fica almejando essas coisas aí, você fica ouvindo isso aí, mas isso não faz parte da sua realidade. E tá nós no TikTok, Instagram, assistindo pornografia. Não é a sua realidade, não é a sua vida. Sai fora. Aí o Senhor precisa nos descontaminar. Então a gente sai um pouquinho. Eu saio da igreja. É meio que como, né? Paulo, uma experiência. Que diz que ele saiu do corpo, né? Diz que ele foi até o terceiro céu. Ele olhou de longe, ele olhou diferente. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho da nossa vida, de nós mesmos, e olhar o que está ao redor. Olhar o que está nos motivando, olhar o que está nos movendo. E eu tenho feito esse exercício. Tenho visto muitas coisas boas, mas também tenho visto muitas coisas ruins. Por isso que a gente precisa alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Amém?